existia uns rádios pequenos desse tamanho, mas que as igrejas que existiam naquela época não permitia ninguém ter um rádio daquele. Porque aqui era chamado caixa do diabo. Caixote do diabo. E logo que nós aceitamos Jesus, aquilo para nós era uma coisa fantástica, rádio. E eu ficava meditando se tinha dentro do rádio um homenzinho lá para falar. Falava bonito. E aí, quantas vezes que eu ouvi mensagem de pastores da Assembleia de Deus, que a minha mãe aceitou Jesus, foi lá, e dia de sexta-feira, como hoje assim, era dia de cacete nas igrejas, né? Se eles descobrissem que um membro da igreja tivesse comprado um rádio, eles excluíam. Depois veio a televisão. E a televisão, o Brasil inteiro, a grande liderança, chamava outra arma do diabo. Que isso era do diabo, a televisão era do diabo, e a televisão era do diabo, e que a igreja tinha, e eu acho até que deve ter até hoje alguma igreja, daí que continua dizendo. Eles falaram tanto mal do rádio, que hoje a maior parte das emissoras do Brasil, de rádio, está na mão de quem? Da Igreja Católica, e de quem não é crente. Se fala tão mal da televisão, que a televisão ia matar as igrejas, e que as igrejas ninguém podia ter uma televisão em casa. Ninguém. Se tivesse, era excluído. O meu irmão mais velho casou com a filha do pastor da Assembleia de Deus. E eu não era membro lá, mas de vez em quando eu ia lá. Como eu era um pouco atrevido, então eu andava, eu sempre queria ver as coisas. E um dia eu entrei dentro do quarto do pastor. Tinha como é que fala? Um armário muito bonito. E dentro do armário, com porta, com chave, tinha uma televisão. Quando eu descobri isso, o pastor chamava Jacinto. Como é que é isso, pastor? Não, porque eu tenho que saber das notícias. Eu tenho que saber de notícia. Isso aí é uma bênção e tal. Mas como é que não é uma bênção? Porque ele pregava lá. Bom, o que eu quero dizer para vocês, a minha luta hoje para ter um programa de televisão. Sabe por quê? E tudo que Deus deu, pegaram e entregaram para o diabo. Tudo. Hoje, para nós ter um programa, não sei quem teve sorte, ou arrumou dinheiro, e comprou uma rede de televisão, ou tem algum programa de televisão, e tá. Mas nós, por exemplo, no nosso caso, nós estamos lutando, e não é só nós, está cheio de igreja lutando. Então, quando eu era criança, eu já via isto, que era uma bênção e não maldição. Fala, bênção e não maldição. Um dia eu fui pregar na cidade de Jataí, depois que nós estávamos aqui em Brasília. Já chegou o pastor de Jataí aí, não?
Ah, cadê? Aí, e naquele dia ia ser assinada uma lei aqui em Brasília, entendeu? E eu precisava de saber a notícia. O culto lá começava às 9 horas da noite. Você estava nesse dia? 30 anos atrás. Aí eu procurei. Falei, Antônio, arruma para mim um lugar que eu preciso ver uma notícia hoje. No Jornal Nacional vai acontecer. Como o culto vai começar mais tarde, por causa do calor, lá. Então, você lembra, né, João? Aí ele foi e disse, eu sei quem é que tem uma televisão. Era o pastor da Assembleia de Deus. Dentro de um móvel, não foi? Dentro de um móvel fechado. Aí nós fomos lá, pedi permissão, falei para ele que precisava ouvir a reportagem. Ele abriu, deixou nós ficar sozinhos, só nós. Nem a família dele pôde ficar. Mas nós vimos a reportagem. Lembra disso? Quer dizer, que luta! Não entendeu? Está entendendo? Então presta atenção. Nós precisamos aproveitar tudo que Deus dá na nossa mão. Nós precisamos aproveitar tudo que Deus dá na nossa mão. Eu sempre tive essa ideia. Quando nós chegamos em Belo Horizonte, foi uma luta que eu entrei terrível e tal, e não tinha ninguém, primeiro que eu não conhecia ninguém que era crente. Mas eu descobri que a mulher do ex-governador que já morreu, Magalhães Pinto, os mineiros sabem quem é, ela era uma crente metodista. Aí eu fui lá falar com ela. E ela ajudou a resolver o problema com o marido. Para nós poder ter a solução do problema. Quando eu cheguei em Brasília, nós resolvemos muitos problemas no meio da política. Queríamos abrir a igreja, eu acho que o Jaime deve lembrar disso, em Pernambuco. E não conseguimos abrir de jeito nenhum. Não tinha porta aberta. Aí nós oramos. E eu fui falar com um senador de Pernambuco. O Marcos Freire. Ele simpatizou comigo e eu com ele. E ele deu todas as cartas. E o primeiro programa que nós tivemos em Pernambuco foi na Rede Globo. Na rádio, não foi? FM. AM. Então presta atenção. Como é que eu vejo a política no Brasil? É uma bênção, irmão. Não tem nada que ver com os outros que estão fazendo coisa errada. Eu não tenho nada que ver com ninguém. Eu estou sendo beneficiado aqui em Brasília agora, porque eu tive coragem de falar para esse governador que esteve aqui ontem. Governador, nós vamos apoiar o senhor. Mas o senhor vai assinar aquela lei que está parada lá, que ninguém quer assinar, faz 20 anos. Ele falou assim, eu tenho que fazer uma arrumada nela. Eu falei, isso é problema do senhor. Não é meu. Ele fez a arrumada que ele queria fazer. E ele assinou a lei, esses dias atrás. Ele mandou chamar os pastores. E quem foi que orou por ele naquele dia lá, quando ele estava assinando, antes de assinar o chamegão dele? Ele pôs eu lá no, como é que fala? No cerimonial. Quem ia orar era o pastor da Casa da Bênção. E a televisão ficou lá, ó. Se eu não falasse, não acontecia isso. Hoje tem 2.000, ele falou aqui ontem, né?
700 igrejas. Talvez para os irmãos que não é daqui, não sabe a luta que nós tivemos para poder ter, porque aqui tudo é do governo. Teve igreja que foi derrubada. Então, a política não é o que muitos irmãos pensam. A igreja de avivamento tem que estar na política. A igreja de avivamento tem que estar no palácio. Todos os homens que Deus usou na Bíblia, ele estava. Daniel, por exemplo. Quem era Daniel? Um grande homem, um grande líder. E ele vivia onde? Aonde? 3 vezes ele foi governador, foi primeiro-ministro. E se ele não tivesse no palácio? Como é que fazia? O nome dele não estava na Bíblia hoje. O que não pode, presta atenção, é se misturar. Qualquer elemento tem que ter a dignidade. Olha, o pastor Sérgio, que agora é cantor, ele está vivendo no Palácio de Mauá. É secretário de habitação. É um homem que está mexendo hoje, irmão, só que entre nós. E o governo libera aqui, o governo federal, e vai para lá. 60, 80, 100 milhões. Quem é ele? Quem é ele? Um homem simples. Não tem um diploma de faculdade. Mas está lá, Deus pôs, quando ele foi para ele entrar, eu falei, irmão, vai depressa, irmão. Fica lá. Na desse você veio perguntar quem queria abandonar tudo. Eu falei, não, senhor. O senhor fica lá, que o senhor está representando a igreja. Está ajudando a igreja. Então, a política, Abraão, se souber fazer, é bênção. Agora, o elemento que vai fazer a política precisa ter caráter. Entendeu? Nós tivemos um governador aqui, chamava, deixa eu ver, aquele que bebia muito. O Zé Aparecido. Zé Aparecido era um caboclo que bebia para chuto. Toda hora ele estava bebendo. E de vez em quando ele me chamava para as reuniões dele. Aí vinha servir cachaça mesmo. Servia cachaça da boa para todo mundo. Entendeu? Chegava, pastor, o senhor não vai tomar? Não, senhor. O que o senhor quer? Eu quero um copo de água. Escute só. Nunca tomei o que ele queria. Aí um dia, depois que já tinha saído do governo, ele foi resolver um problema no Rio, eu também cheguei no Rio. E eu estava reunido com um grupo de pastores no Rio, numa reunião no Rio, assim no aeroporto. Aí quando ele viu ele saiu da onde que ele estava, veio encontrar comigo, pôs a mão no meu ombro e falou assim para os outros pastores, esse homem tem testemunho. Eu mando distribuir cachaça para ele e não aceita. Então nós temos que ser um homem que o mundo lá fora sabe. Entendeu? Sobre o partido. Deus deu a oportunidade de nós preparar um partido, vamos preparar, ué. Porque eu estou olhando lá na frente. Eu não vou ser político de lá. Eu não vou ser o presidente do partido. E o pastor também que não quer ser, também não vai ser. Mas se o pastor tem queda para isso, ele tem que ser. Entendeu? Ele tem que brilhar. A luz é para quê? A luz é para quê? Quem tem a luz? Quem tem a luz, levanta a mão e dá um glória a Deus. Então a luz vai brilhar, irmão. Agora, é lógico, presta atenção. É lógico que tem irmãos
que ele não está preparado para nada. Ele é fraco. Se ele não está preparado, é bom que ele não entra. Ele não pode entrar. Se ele vai se desviar, ou vai se escandalizar, entendeu? Garanto que o Sérgio Afonso, tem hora que lá nas reuniões dele, com partido, com tudo, que ele é do PT. Não, não é ele. O prefeito é do PT, ele tem que estar lá dando opinião. Garanto que ele serve cerveja, eu garanto que serve uma porção de coisa, um copinho de uísque, daquele gostoso. Mas chega para ele e fala, não, isso aqui é o pastor da casa da bênção. Não é bonito isso? É bonito ou não é? É bonito ou não é? Outra coisa que Jesus disse que eu sou. O sal. E Jesus disse, se o sal for insípido, sem sabor, não preste para nada, a não ser para pisar pelos homens. Irmão, eu sei que na igreja tem cada picareta, cada elemento que é um picareta, aproveitador, usando o nome de pastor, tem às vezes até credencial de pastor, entendeu? Só para vocês terem uma noção. Ontem, quando terminou o culto, a Polícia Federal estava aqui na porta. E prendeu um pastor aqui. Por quê? Por quê? Porque ele é santo? Porque ele era bonito? Porque ele tinha uma lista desse tamanho e deixaram a lista aí para me ver. Que a polícia estava procurando ele. E alguém disse para a polícia, ó, ele deve vir para o congresso de Dorial de Oliveira. Procure ele lá. É, irmão. Sabia disso? Sim. Agora, qual é a culpa que a igreja tem nisto? Qual é o avivamento que tem culpa nisto? Não, é porque ele é bandido. E tem elemento, irmão, que o caráter dele é um caráter desviado. E ninguém conserta caráter desviado, eu acho que nem Jesus. Sabe por quê? Porque ele não quer. Não, o elemento que tem caráter desviado, ninguém conserta. Agora, isso tudo não impede da igreja ser avivada. Nada impede você ser abençoado. Fala para o seu vizinho, nada impede de você receber a bênção do avivamento. Eu só não posso ter mente fechada, viu, irmãos? Igual que eu contei do rádio para vocês. Aí, eu falei do rádio, mas não terminei. Quando eu cresci, comecei a trabalhar, ganhar dinheiro, comprei um rádio. Meu pai me deu uma surra. Porque meu pai era daquele cerebreano. Aí depois o velho ficou doente. Entendeu? E ele passou a ouvir o quê? Para ajudar ele na doença. O rádio. Depois, eu comprei uma televisão para minha mãe. Primeira televisão, primeiro rádio que entrou na minha casa, fui eu que comprei. Minha mãe, quando eu percebi que a televisão estava ficando velha, ela falou assim, meu filho, não tem jeito de melhorar? Para quê? Porque isso era bom para ela. Isso fazia bem para a saúde dela. Os filhos tudo casado, não tem mais ninguém em casa. Entendeu? Então, ela queria ver as reportagens dela, nem sei se via novela também, que não é problema meu. Você conheceu ela, não é? Então, eu acho que essas coisas assim, nós precisamos crescer. Nunca nós podemos deixar de estar na igreja para ver programa de televisão. Nunca. E eu agradeço a Deus porque Deus me ajudou.
Hoje eu estou falando através do programa de televisão para 30% do Brasil. Até o pastor profetizou aqui, que daqui uns dias Deus vai me dar um programa nacional. Não é isso? Nossa irmã Cecília está lá em Cuiabá com o missionário Jaime. Cadê o Jaime? Levanta a mão. Está por aí. Fazendo um programa de 6 horas, né? 8 horas de televisão falando. De vez em quando eu entro aqui para falar lá. Não é uma benção? Falando de Jesus, da casa da benção. Ganhando alma. A igreja hoje, virtual, ninguém sabe quantos milhões de membros tem. Você não sabe. É uma igreja. Entendeu? Então, vamos ter a sabedoria. Agora, ficar firme. Não se desviar. Nem para a direita, nem para a esquerda. E permanecer na brecha. Porque o avivamento, eu acredito que nós já estamos vivendo uma gota do avivamento. Não estamos vivendo a chuva do avivamento, mas umas gotas já está acontecendo. Amém? Porque, irmão, se não tivesse avivamento, nós não teríamos hoje as igrejas espalhadas no Brasil. É verdade? Sim ou não? Se hoje nós temos chegado em quase todo o território nacional, falta muito, mas é porque Deus tem nos ajudado. E é o avivamento. Quem quer ficar firme com Jesus, fica. E quem não quer, Deus toma conta dele ou dela. Amém? Aqui nós temos um homem. Que esse homem, a igreja formou ele para ser doutor. Mas ele se desviou. Fez muita bagunça. Aqui em Brasília. Pastor Marcos Alves. Eu nunca abandonei ele, mas todo dia descia a linha nele. Pelas coisas erradas. Um dia a polícia prendeu ele. Aí foi parar no Chilindró. Quantos meses você ficou? 253 dias. 253 dias. Eu ia lá na prisão. Você está vendo que você está aí? Porque você errou. Porque você não queria dar dízimo. Você pegava os dízimos, se gastava com bobagem. E agora? Ganhou muito dinheiro. Ele disse, eu vou votar para Jesus. Eu faço um voto. Se o Senhor me tirar daqui, eu... Aí comecei a orar para Deus dar um jeito. Porque os processos eram muito. Mas Deus tirou ele. O caráter dele foi curado. Mas se ele se desviar, Deus vai descer a lenha nele outra vez. É, irmão. Eu sou pastor para falar a verdade para ele. Ou ele entra pela porta, ou Deus vai matar ele. E se Deus matar ele, já falei para ele que nem no enterro dele eu não vou. A Bíblia fala que em Jó 5,3, que a falta de juízo leva à morte. E o apóstolo, em 35 anos de ministério da Casa da Benção, pastor há 22 anos, ele sempre falava, pastor Marcos, tem que ter juízo, tem que ter juízo. E às vezes a gente dá nota fora quando ele fala, mas louvado seja Deus, toda a honra e toda a glória dada a Deus, por ter aprendido que o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Criou juízo? Com certeza. Fala para o seu vizinho, cria juízo. Amém? Vamos ficar em pé para nós fazer uma oração, porque agora que eu vou começar a falar, tinha que dar algumas explicações para vocês. Amém? Amados irmãos, esta igreja, Casa da Bênção, e vocês foram levantados por Deus. Deus tem um propósito com esta igreja.
ninguém vai mudar o que Deus marcou para esta igreja. Ninguém. Agora, se nós se desviar do propósito que Deus tem, no meu caso, nunca vai acontecer isso comigo. Porque eu não vou desviar. Desde que Deus me chamou para o ministério, que eu falo de avivamento. Então eu não posso desviar. E nem tem motivo nenhum. A maior parte dos irmãos aqui da velha guarda, também não tem motivo para isso. Então não tem motivo para nós sair fora dos propósitos de Deus. Então, essa igreja, ela tem uma bênção, e esta bênção vai continuar. Vocês estão sendo marcados